Olá, boa noite, meus queridos irmãos da Igreja Batista da Fé, meus queridos irmãos da IBFE Leste. É com muita alegria que eu estou aqui novamente por mais uma terça-feira, ainda no anseio de poder estar com os irmãos pessoalmente, né? Mas vamos seguindo, vamos continuar servindo ao nosso Deus e o adorando, né? Apesar de toda e qualquer circunstância, apesar desses impedimentos que estamos passando, né? Após termos orado, vamos seguir então agora e vamos cantar um louvor de louvor e gratidão ao nosso Deus, um louvor ao nome do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Então, que todos vocês aí na sua casa que estejam assistindo possam estar realmente agora concentrados, com os corações preparados, né, reconhecendo a importância desse momento, né, embora ele esteja sendo feito de uma maneira virtual, né, que não tratemos somente como um conteúdo a ser assistido, mas que esse material sirva de apoio para que os irmãos possam estar de fato adorando a Deus em suas casas. Então vamos cantar essa música, ao quão lindo esse nome é. Amém? Vamos lá. No início eras a palavra, com Deus Altíssimo. O mistério de tua glória, Cristo em ti se revelou. Quão lindo esse nome é, quão lindo esse nome é, o nome de Jesus, meu Rei. Quão lindo esse nome é, maior que tudo ele é. Quão lindo esse nome é, nome de Jesus. Deixou o céu para buscar-nos, veio pra nos resgatar. Amor maior que o meu pecado, nada vai nos separar. Quão maravilhoso é, quão maravilhoso é o nome de Jesus, meu Rei. Quão maravilhoso é sorte que tudo é. Quão maravilhoso é nome de Jesus. Quão maravilhoso é nome de Jesus. A morte venceste, o véu tu rompeste, a tumba vazia agora está. O céu te adora, proclama a tua glória, pois ressuscitaste, vive está. És invencível, inigualável, hoje pra sempre reinará. Teu é o reino, tu é a glória, acima de todo nome está. Poderoso esse nome é, poderoso
Poderoso esse nome é, o nome de Jesus, meu Deus. Poderoso esse nome é, mais forte que tudo é. Poderoso esse nome é, nome de Jesus. Poderoso esse nome é, nome de Jesus. És invencível, inigualável, hoje pra sempre reinarás. Teu é o reino, tu é a glória, acima de todo nome está. Poderoso esse nome é, poderoso esse nome é, o nome de Jesus, meu Rei. Poderoso esse nome é, maior que tudo ele é. Poderoso esse nome é, nome de Jesus. Poderoso esse nome é, nome de Jesus. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Santo, santo, santo é o Senhor. Bendito seja o nome do Senhor. Aleluia. Aleluia, irmãos. Vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Gênesis, capítulo 50. O último capítulo do primeiro livro da Bíblia. Gênesis, capítulo 50. Vamos orar. Senhor, nosso Deus e nosso eterno Pai, te damos graças, ó Pai, porque o Senhor tem nos sustentado nesse período de dificuldade. Nós te damos graças, ó Pai, porque o Senhor tem nos preservado, apesar dos nossos pecados e de quem somos e de quem não somos. Senhor, e te agradecemos, ó Pai, porque o Senhor não nos deixa faltar a Tua palavra. E ela sempre está, Senhor, presente dentro dos nossos corações, Senhor. E o Senhor sempre, Senhor, nos relembra, Pai, da Tua soberania, do Teu governo, da Tua autoridade, do Teu amor e da Tua fidelidade, Pai. Senhor, que o Senhor neste momento esteja, Senhor, me auxiliando para que eu possa estar, Senhor, passando da maneira mais adequada a mensagem, Senhor, contida nesses versículos. E que, ó Pai, o Teu Espírito vá aonde a minha voz não consegue. Que o Teu Espírito convença, ó Pai, aonde a minha retórica não consegue. Ó Pai, que eu seja, Senhor, apenas um instrumento em Tuas mãos e que os meus pecados e as minhas dificuldades não venham a ser um empecilho para que os meus irmãos aprendam de Ti, Senhor, e glorifiquem o Teu santo nome e sejam, Senhor, edificados pela Tua palavra. Usa-me, Senhor, em nome de Jesus. E eu te peço por cada um, Pai, que esteja participando agora. E também por aqueles, ó Pai, que estarão assistindo depois. Ó Pai, que o Senhor transforme a vida deles. Que a Tua palavra venha de encontro aos seus corações e os confrontem e os consolem. Ó Pai, e os edifiquem em nome de Jesus. Essa é a nossa oração. Amém. Pois bem, irmãos, o tema da mensagem dessa noite, praticando a soberania de Deus. Praticando a soberania de Deus. É algo até um pouco difícil de explicar, né? Como praticar uma doutrina, um atributo, dentre aqueles atributos que nós dizemos que são atributos incomunicáveis.
Quais são os atributos incomunicáveis? Meus alunos de teologia sistemática talvez consigam dizer aí. São os atributos que Deus possui que nós não possuímos, que Ele não comunica a nós no sentido de que a gente consiga reproduzir eles. Por exemplo, o amor de Deus é um atributo comunicável, porque Deus ama e nós também podemos amar, né, ao próximo. Claro que não conseguiríamos amar como Ele ama, da maneira devida, mas nós podemos sim amar o nosso próximo. Mas o atributo da soberania de Deus é um atributo que só Ele tem, só Ele é soberano e nós não podemos ser soberanos, nós não podemos nem sequer acrescentar um covo da nossa existência, né? Nós somos totalmente dependentes do Senhor quanto a todas as circunstâncias da nossa vida, né? Por mais que nós façamos tudo, obedeçamos ao Senhor em todas as coisas, o que é algo impossível, mas por mais que a gente faça tudo certinho, sempre haverão fatores aos quais nós não conseguimos controlar. São as variáveis incontroláveis, né? O pastor Alex gosta de falar, mas que são completamente controladas por Deus. A doutrina da soberania de Deus, descrita nas Escrituras, ensina que Deus é soberano de uma maneira exaustiva. E o que isso significa? Significa que Ele é soberano sobre todas as coisas. Não há uma partícula do universo ao qual Cristo não possa dizer que é dele, parafraseando Abraham Kuyper. Então, sabe aquele pozinho que você vê flutuando na fresta do sol, né? Aquele feixe do sol, de luz do sol, quando você abre a janela pela manhã, todas aquelas partículas ali têm os seus movimentos delineados e predestinados pelo nosso Deus. Quem dirá a nossa vida? Quem dirá as circunstâncias da nossa vida? A realidade é essa, que nós somos 100% responsáveis por tudo que nós precisamos fazer. Mas Deus é 100% soberano. E nada acontece sem que Ele antes tenha decretado. Então, como praticar essa doutrina? Como podemos trazer para o nosso dia a dia a realidade, o fato de que só o Senhor é soberano sobre as nossas vidas? Mas há sim essa possibilidade. Nós praticamos a soberania de Deus de uma maneira responsiva, ou seja, nós respondemos a essa soberania. Porque a soberania de Deus implica que Ele tem autoridade sobre a nossa vida. Então, se Deus é soberano, Ele tem autoridade. Se Ele tem autoridade, significa que nós devemos obedecê-lo. E é esse foco na questão da obediência e de como devemos responder à soberania de Deus que eu irei trabalhar com os irmãos neste sermão. Então, a ideia central deste sermão, o que eu quero que os irmãos, que fique bem claro no coração dos irmãos, os irmãos podem esquecer de tudo, menos dessa frase, é que crer na soberania de Deus movimenta a nossa vida, a santidade e amor ao próximo. Crer na soberania de Deus movimenta a nossa vida, a santidade e ao amor ao próximo. E por que eu digo isso? Um dos motivos de eu estar defendendo isso aqui com os irmãos, além de ser algo que é bíblico, é que há uma postura um tanto quanto equivocada de muitos crentes. Eu acredito que nenhum crente deve ter escapado de cometer esse equívoco, de achar que por conta de Deus ser soberano, nós não devemos fazer nada. É o que a gente chama de fatalismo, né? Já que está tudo predestinado, já que está tudo escrito já, então eu vou fazer aquilo que eu quiser. Não vou me importar, né, em relação às minhas responsabilidades. Leva a pessoa muitas vezes a uma estagnação, né? Muitos, por exemplo, aplicam isso também na questão da doutrina da salvação, né? E acreditam que, já que uma vez salvo para sempre, então não devo me preocupar com isso. Mas sabemos que a Bíblia trabalha com paradoxos,
a lógica das escrituras não é a mesma que a nossa. Não é 8 e 80, como muitos pensam. Já que Deus predestina tudo, então eu não vou fazer nada. Não, não é dessa maneira que a Bíblia ensina. A Bíblia ensina que Deus é 100% soberano e que nós somos 100% responsáveis. Há diversos desses paradoxos nas escrituras. Porque a realidade da soberania de Deus, nós cremos que Deus é 100% soberano sobre todos os aspectos da nossa vida, a maneira de responder a isso não é com estagnação, não é tratando tudo de uma maneira fatalista. Muito pelo contrário, é para que nós possamos ter uma consciência, nós possamos ter um coração disposto a obedecer ao Senhor, não obstante as circunstâncias. Nós não devemos ficar preocupados com os resultados das nossas ações. Eu tenho que simplesmente obedecer a Deus e ponto. E por quê? Porque Ele é soberano, porque Ele cuida de mim. Então muitas das vezes você pensa assim, nossa, mas eu vou fazer o bem aqui, mas pode ser que essa boa obra que eu vou fazer não tenha o resultado que eu espero. Mas não, porque Deus é soberano, porque Ele tem autoridade, Ele manda que eu faça o bem. E porque Ele vai controlar, porque Ele está controlando os resultados das minhas ações, é que eu posso ter a certeza de que eu devo sim sempre praticar o bem. Perceba como você deve encarar, ao invés da soberania de Deus te levar a não fazer nada, na verdade ela deve te levar a fazer tudo aquilo que é bom. Porque você fica livre, você fica tranquilo, porque Deus está cuidando. Então nós precisamos expurgar, né? Desculpa a palavra um pouco não utilizada, nós precisamos expurgar isso da nossa vida. De acreditar porque Deus é soberano, então eu posso relaxar na minha santidade, eu posso relaxar quanto à minha salvação. Eu não preciso agora fazer o bem a todo momento, porque já está tudo escrito mesmo. Não. Muito pelo contrário, crer na soberania de Deus deve nos libertar, deve nos movimentar a praticar sempre o bem, a sermos sempre obedientes ao Senhor, porque Ele está cuidando da nossa história. Nós não precisamos ficar cuidando da nossa própria história. A gente não precisa ficar preocupado com o que há de vir, porque Deus está cuidando de nós. E eu preciso conscientizar os irmãos a respeito dessa necessidade de nós trazermos as nossas doutrinas para a nossa prática de vida. A doutrina da soberania de Deus é uma das doutrinas mais complexas, mais difíceis das Escrituras. Com vários paradoxos, muitas teses de mestrado, de doutorado e até mesmo de pós-doutorado escrito a respeito da soberania de Deus, a respeito dos decretos do Senhor. E às vezes a gente corre o risco de, por conta da complexidade desse assunto, não trazer isso para a nossa vida prática. Ou quando trazemos de uma maneira errada. Mas a questão é que nós precisamos praticar essa doutrina. Mas praticar no sentido de responder a ela da maneira adequada. Pelo fato de nós sermos soberanos. De Deus ser soberano, desculpa. Crer na soberania de Deus deve movimentar a nossa vida à santidade e ao amor ao próximo. Essa é a ideia central, meus irmãos. Crer na soberania de Deus movimenta nossa vida à santidade e ao amor ao próximo. Então o texto que nós vamos tratar essa noite é a conclusão da história de José, né, um pouco antes dele morrer. E a história de José, na verdade, começa lá com Adão. Começa no livro de Gênesis. Então, eu vou tentar aqui resumir bem a história, né? O livro de Gênesis foi escrito com o intuito de Moisés, que foi o seu escritor, né? O principal compositor do livro, do texto de Gênesis, né? Na verdade, ele foi o único, eu creio que ele foi o único compositor aqui do livro de Gênesis. Ele escreveu isso quando o povo de Israel estava nas campinas de Moabe e tinham acabado ali de sair do Egito e estavam no deserto.
E depois de terem passado 400 anos no Egito, o povo de Israel, o povo escolhido de Deus, passou ali 400 anos no paganismo, 400 anos ouvindo muitos ensinamentos, muitas heresias, e a fé deles com certeza foi quase que completamente minada. E eles já não criam mais em Deus da maneira adequada. Com certeza havia uma mistura de muitas crenças do paganismo egípcio. E então Moisés foi um homem utilizado por Deus para tirar esse povo ali do cativeiro do Egito e levá-los então à terra prometida para que esse povo então desfrutasse das bênçãos da aliança. Só que esse povo não era simplesmente a promessa que Deus fez para esse povo é que ele seria um povo santo, uma nação escolhida, um povo depurado, uma nação modelo, para que dessa nação nascesse então o Messias, que viria então a reger todas as nações. Jesus Cristo. Então, a cosmovisão desse povo, a visão de mundo desse povo precisava ser mudada, o coração deles precisava ser mudado. A fé deles precisava ser transformada à fé, de fato, revelada por Deus. A fé que foi revelada primeiramente a Adão. Então, aquilo que antes era uma tradição oral, Moisés então escolhe registrar toda a história da origem do universo e da origem do povo de Israel. Então ele começa com Gênesis 1, na narrativa da criação, né? No princípio criou Deus os céus e a terra. Então Moisés vai revelando para eles que não foram os deuses do Egito que criaram os céus e a terra. E que Deus criou Adão e Eva, para deixar bem claro para aquele povo que viveu no paganismo, que não foram os deuses do Egito que criaram o ser humano. E ele revelou também, registrou também a narrativa da queda, para mostrar que as dificuldades e os sofrimentos do ser humano não são causados entre as brigas que os deuses do paganismo têm entre eles. E que não era necessário ficar aplacando a ira desses deuses. Moisés revela que o motivo de todo o sofrimento, de toda a dor, vem por conta da rebelião que Adão e Eva praticaram no Jardim do Éden. E que a partir ali da queda, então, Deus começa a resgatar o homem. Deus começa a ter atitudes redentivas, no sentido de redimi-lo. E uma dessas atitudes que o Senhor teve, a primeira foi matando ali o primeiro animal, em Gênesis 3, para prover então a vestimenta adequada para Adão e Eva, porque eles pecaram e se depararam entre si que estavam nus. E tentaram coser folhas para si mesmo, para cobrir a sua própria vergonha, mas o Senhor vai e mata o animal, faz o primeiro sacrifício a fim de cobrir a vergonha de Adão e Eva. E várias ações redentivas vão sendo feitas por Deus e Moisés vai revelando tudo isso. Até chegar em Abraão. E Deus faz então, nós temos antes a narrativa da arca de Noé, né, do dilúvio, onde Deus preserva Noé, Noé encontra a graça da parte do Senhor e Deus preserva Noé e sua família e dá a eles a redenção, né, na arca. E Deus destrói toda a humanidade, destrói toda a criação através do dilúvio e refaz todas as coisas a partir então de Noé e sua família. Depois as linhagens vão ali e se espalham até chegar em Abraão. E Abraão, descendente de Sem. E Deus então faz um pacto com Abraão. Deus então salva Abraão e faz um pacto com ele no sentido de que, por meio dele, todas as nações seriam abençoadas, que Deus faria um povo, daria uma descendência a Abraão, e esse povo então viria a ser o povo de Israel, e que por meio desse povo todas as nações seriam abençoadas.
Mas o que ocorre? Ocorre que os filhos de Abraão, nós temos Abraão, depois Isaac, depois Jacó. Então os filhos de Jacó, os 12 filhos de Jacó, entre eles José. E nós temos muitas histórias ali mostrando a história dessa primeira descendência, né? Porque Isaac não teve muitos filhos, mas Jacó então teve. A aliança foi renovada, a aliança de Abraão foi renovada com Isaac, depois a aliança foi renovada com Jacó. Então Jacó tem muitos filhos. E esses irmãos, então, essa descendência de Abraão, começam a ter muitos atritos entre eles. Nós temos a narrativa entre Judá e Tamar, mostrando como o pecado já estava sendo bem reproduzido, né, pelos filhos de Jacó. Mas José é aquele que se destaca por ter uma postura, né, melhor do que os seus irmãos. Não era nenhum inocente, não era uma pessoa sem pecado, mas José então ele se diferencia pela sua fidelidade, né, a Deus. Então, num problema ali familiar de inveja entre os irmãos ali, eles decidem então dar cabo de José, né? Eles decidem então dar cabo de José, sumir com José, porque José estava atrapalhando ali os planos maus entre os irmãos. Eu não vou contar a história toda para que esse sermão não fique muito longo, né? Então eles jogam José dentro de um poço. Eles simulam ali que José foi, na verdade, devorado por um animal, mas ele não foi. E eles então vendem José para um funcionário. Então, para um funcionário do... Deixa eu só encontrar aqui a passagem. Aqui no capítulo 37, diz que José foi vendido então pelos seus irmãos. Deixa eu só para eu não passar a informação errada para os irmãos. Eles venderam José então para os ismaelitas, né, que estavam passando ali. Então José foi vendido como um escravo. Foi vendido como um escravo mesmo. E ele acabou sendo depois parando lá no Egito, né? Então a história do povo de Israel no Egito começa com isso, porque José foi parar lá. Ele foi vendido pelos seus irmãos, pelos ismaelitas. Ele acaba parando lá então na casa de Potifar e vira ali um empregado, um escravo, na casa de um dos governadores do Egito. Então tem toda a narrativa dos sonhos que José tinha, né, do quanto ele se destaca ali com o faraó por poder dar a interpretação correta de alguns sonhos. Mas ele acaba sendo preso porque a esposa de Potifar tenta ter ali um caso com José, mas José pega e escapa das garras dela, né? Ele não cai na tentação da esposa de Potifar, porém ele acaba sendo acusado por ela. Então Potifar escolhe a versão dela, né? A narrativa dela, e não acredita em José, então ele vai preso. Mas depois ele consegue sair ali da cadeia e consegue então adquirir honra através do seu bom procedimento, através do bom trabalho que ele exerce. E José então vira um dos governadores, um dos gestores do Egito, e começa ali a adquirir, mesmo sendo estrangeiro, mesmo tendo sido escravo, mesmo tendo sido acusado de adultério, né, contra Potifar, com a esposa dele. Mesmo tendo passado por tudo isso,
Deus abençoou José, Deus abençoou a fidelidade de José, no sentido de que ele agora é uma autoridade, ele é um estadista dentro do Egito. Então ele começa então a ter algumas ações assim no sentido de fazer uma gestão de que o povo trouxesse alimentos ali pro armazém do Egito, né? Para que a fome que estava sobrevindo sobre o Egito, o Egito então tivesse condições de passar por essa fome, por esse momento de dificuldade ali, com os mantimentos que todo o reinado ali, toda aquela região ali do Egito e também da Palestina sofreria. Viria uma grande fome. Só que, depois de muitos anos, os irmãos de José são enviados pelo próprio Jacó para irem ao Egito comprar mantimentos. O jogo vira. E chegando lá, com quem que esses 11 irmãos vão comprar os mantimentos? Com José. José, aquele que eles armaram contra e falaram para o pai dele assim, ó, José morreu, José foi devorado por um animal. Jacó simplesmente sofreu ali, acreditou nos seus filhos de que ele tinha perdido o seu filho preferido. Mas esses irmãos agora são enviados para o Egito para comprar mantimento, para poderem passar por essa situação difícil de fome, de seca que iria sobreviver ali sobre aquela região. E com quem que eles vão comprar o mantimento? Com José. Tá lá José, vivinho da Silva, né? E eles não reconhecem que é José, mas José reconhece que é eles. Então acontece ali várias situações, né? José pede para que um irmão fique e eles voltem para lá, voltem para se encontrar com os pais deles. Depois eles pedem para que Jacó viesse de volta junto com eles, né? Acontecem várias situações. Eu já estou me estendendo muito aqui, eu não queria me estender muito nessa história. Eu queria focar realmente nos versículos que nós vamos trabalhar. O que acontece é que eles começam a temer que José se vingasse deles. José então revela assim, ó, sou eu, sou José. Com certeza José estava muito maior, né? Tinha crescido. Ele era apenas um jovenzinho quando eles jogaram ele no poço e venderam ele para os midianitas. Com certeza estava com aquela roupa, né, dos egípcios, não estava com a barba de costume, né? Então eles não reconheceram de primeira, mas depois José se revela para eles e diz que é eles. E eles ficam com muito medo, mas muito medo mesmo, muito medo de José que José se vingasse deles. Muito, mas muito medo mesmo. Assim, agora José vai pegar e vai dar um jeito na gente, né? Porque a gente fez muita maldade para ele. A gente quase matou ele, né? Nosso pai acha que ele está morto. Mas José, por crer que Deus é soberano, José, por crer que, na verdade, o seu Deus é o Deus que criou o universo, é o Deus que criou o homem, esse homem que pecou, mas depois foi sendo resgatado e redimido por Jeová. É nesse Deus que José crê. E José responde a essa situação de uma maneira completamente diferente do que os irmãos dele esperavam. Na verdade, José se comporta, responde a essa situação de uma maneira completamente diferente do que muitos de nós iria se comportar. José não é vingativo. José foi amoroso com seus irmãos. Embora tenha tido ali alguns momentos de tensão com seus irmãos, no momento em que ele se revela para os seus irmãos, né? Prega algumas peças neles. José então responde de uma maneira amorosa. Porque crer na soberania de Deus, gente, movimenta a nossa vida, a santidade e o amor ao próximo. Então, vamos começar aqui lendo no versículo 15 do capítulo 50. Vendo os irmãos de José que seu pai já era morto, disseram: é o caso de José nos perseguir e nos retribuir certamente o mal todo que lhe fizemos.
Portanto, mandaram dizer a José: teu pai ordenou antes de sua morte, dizendo: assim direis a José: perdoa, pois, a transgressão dos teus irmãos e o seu pecado, porque te fizeram mal. Agora, pois, te rogamos que perdoes a transgressão dos servos do Deus de teu pai. José chorou enquanto ele falava. Depois vieram também seus irmãos, prostraram-se diante dele e disseram: eis-nos aqui por teus servos. Respondeu-lhes José: não temais, acaso estou eu em lugar de Deus? Vós, na verdade, intentastes o mal contra mim, porém Deus o tornou em bem, para fazer como vedes agora, que se conserve muita gente em vida. Não temais, pois eu vos sustentarei, a vós outros e a vossos filhos. Assim os consolou e lhes falou ao coração. A ideia da soberania de Deus está bem aqui no versículo 20. Ele fala: vós, na verdade, intentastes o mal contra mim, porém Deus o tornou em bem, para fazer como vedes agora, que se conserve muita gente em vida. Embora ele não tenha lido Romanos 8 tenha sido escrito muitos anos depois, ele já tinha essa ideia na sua cabeça de que todas as coisas cooperam para o bem. Ele reconhece, perceba aqui que ele não isenta os irmãos da sua responsabilidade. Vocês intentaram mal contra mim. Isso é verdade. Né? Ele não passa pano. Ele não pega e fala assim: não, vocês não fizeram nada não. Quantas vezes às vezes alguém pediu perdão para você e você falou assim: não foi nada, mas foi. A pessoa errou. A pessoa pisou na bola. Mas às vezes o nosso orgulho, a gente não quer aceitar o pedido de perdão, né? Não foi nada não, deixa pra lá. Não, aqui ele reconhece: não, vocês intentaram mal contra mim. Porém, Deus o tornou em bem para fazer como vedes agora, que se conserve muita gente em vida. Por quê? Porque eles estavam num estado de calamidade, de muita fome em toda a terra. Mas o José teve a capacidade de enxergar as coisas na perspectiva de Deus. Ele olhou assim: não, tudo isso aconteceu, mas agora Deus está me usando para preservar o povo de Deus. Porque eu e os meus irmãos, nós somos os descendentes de Abraão. Então, se não fosse essa situação, eles com certeza não conseguiriam comprar ali os alimentos, não conseguiriam ter os alimentos que eles precisavam para sobreviver. Mas José olha na perspectiva de Deus a situação. Ele pega e percebe assim: não, na verdade eu vim parar aqui no Egito, por mais que tenham feito muito mal para mim, eu vim parar aqui porque Deus me usou para fazer a gestão de todo o estoque desses alimentos que haveria de preservar o povo de Israel vivo. Porque sem comida as pessoas morrem. Então, meus irmãos, de que maneira nós podemos colocar em prática a crença na soberania de Deus? E uma das maneiras está aqui revelada nesses versículos. Confiar na soberania de Deus tira de nós o desejo de vingança. Por saber que Deus é soberano, José não quis castigar seus irmãos. Ele tinha ali todo o motivo do mundo, falou assim: agora é a minha hora. Agora os meus irmãos vão pagar por tudo que eles fizeram contra mim. Mas não, ele reconhece que realmente eles fizeram mal, vocês intentaram bem. Porém, Deus tornou o mal em bem. A crer na soberania de Deus tirou todo o desejo de vingança de José. Assim, Deus é soberano, eu não preciso agora ficar tentando lutar pela minha honra. Eu não preciso fazer justiça com as minhas próprias mãos. Embora ele fosse o estadista, ali tivesse autoridade, se ele quisesse ele mandava ali os soldados do Egito pegarem e mata toda essa cambada aqui. Mas não. Ele reconhece que Deus tornou o mal em bem. E ele percebe assim: não, eu não vou me vingar. Eu não vou me vingar. Porque o desejo de vingança vem do nosso desejo de sanar o mal que nós sofremos. Nós tomamos um prejuízo e a gente quer sair desse prejuízo.
Porque a gente acha que não foi justo o que aconteceu com a gente. Mas muitas vezes não foi mesmo. Mas Deus é soberano. Se você passou por alguma injustiça, foi da vontade de Deus. Ele permitiu. Então, se ele permitiu, você não precisa agora ficar lutando pela sua história. Você precisa simplesmente obedecer a Deus. E qual que é a ordem que Deus dá em relação aos nossos inimigos? Que nós os amemos. Que nós não venhamos a retribuir o mal com o mal. Então, confiar na soberania de Deus tira de nós o desejo de vingança. José olha a situação e fala assim, eu tenho toda a chance do mundo, eu estou com a faca e com o queijo na mão para me vingar dos meus irmãos. Não, mas Deus é soberano. Deus torna o mal em bem, eu não vou me vingar dos meus irmãos. Eu irei amá-los. E é isso que a gente aprende no versículo 19. Olha o que ele fala no versículo 19. Respondeu-lhe José, não temais, acaso estou eu em lugar de Deus? Acaso estou eu no lugar de Deus? Toda vez que a gente quer vingança, toda vez que a gente se vinga dos outros, a gente quer tomar o lugar de Deus. A gente acha assim, não, Deus não está controlando essa história direito. Deus não está no controle da situação aqui. Então, deixa eu fazer minha parte aqui. Deixa eu aplicar a justiça. Deixa eu mostrar para o rei do universo o que de fato deveria estar acontecendo. Então eu vou me vingar. Porque afinal de contas eu fui prejudicado. Se eu fui prejudicado, não tem por que eu não agora prejudicar essa pessoa também. Afinal de contas eu só estou fazendo justiça. Mas não, José crê na soberania de Deus. E ele fala, eu não vou fazer nada disso com vocês. Não temais, porque eu estou no lugar de Deus. Lembra que eu falei? Se Deus é soberano, isso significa que ele tem autoridade. E se ele tem autoridade, eu devo obedecê-lo. Então, meus irmãos, esse primeiro movimento que crer na soberania de Deus gera na nossa vida, essa primeira prática da soberania de Deus que eu quero destacar com os irmãos, é que confiar na soberania de Deus tira de nós o desejo de vingança. E o segundo ponto, revelado no versículo 20, que confiar na soberania de Deus faz nos tirar o foco no nosso eu. Porque uma pessoa que não confia em Deus é uma pessoa que fica sempre assim, eu. Toda hora eu. Não, porque eu preciso disso, eu preciso daquilo. A pessoa vive lutando pela sua própria história, ela vive lutando pelo seu próprio nome, ela vive se degladiando com as pessoas para que ela sempre esteja no topo. E olha tudo que José passou, olha todas as injustiças que ele passou. Mas não, por crer na soberania de Deus, ele tira o foco do seu próprio eu. E embora ele tenha sofrido muito por conta da crueldade dos seus irmãos, ele pôde olhar a situação na perspectiva de Deus e se retirar do centro da história. E quem que ele coloca no centro da história? Ele coloca a preservação de todo o povo. Porque ele fala assim, Deus tornou o mal em bem, para fazer como vedes agora, que se conserve muita gente em vida. Ele olha a situação e fala assim, beleza, eu fui prejudicado. Mas através da minha vida agora, muita gente vai ser beneficiada. Então, eu não estou nem aí porque eu sofri, beleza. Mas agora, Deus tornou o mal em bem. E muita gente vai ser alimentada através da minha gestão aqui no Egito. Muito parecido com a postura de Cristo, né? De que ele abre mão da sua própria glória e ele se esvazia até a morte, ele abre mão de si mesmo em favor da redenção de muitos pecadores. Então, crer na soberania de Deus faz nos tirar o foco do nosso eu. Você já não se importa consigo mesmo. Você não precisa ficar lutando pela sua história. Você não precisa ficar lutando pela honra do teu santo nome. Você só quer ser usado por Deus para que as pessoas sejam abençoadas.
Você não fica se preocupando consigo mesmo, você se preocupa com os outros. Por quê? Porque se Deus é soberano, Ele cuida da minha história. Se Deus cuida da minha história, eu não preciso cuidar dela. Simples assim. Então, crer na soberania de Deus faz-nos tirar o foco do nosso eu. E terceiro ponto, irmãos. Versículo 21, ele fala: não temais, pois eu vos sustentarei a vós outros e os vossos filhos. E assim os consolou, lhes falou ao coração. Porque confiar na soberania de Deus nos liberta a servir aos outros sem ressentimentos. Qual que é uma das coisas que a gente fica na cabeça? Vamos ser sinceros agora. Uma das coisas que fica assim, mas eu vou fazer o bem para aquela pessoa, mas ela não valoriza. Eu vou fazer o bem para aquela pessoa, mas ela vai fazer tudo errado de novo. Não, porque eu vou dar o bom dia para aquela vizinha, mas ela nem liga para mim. Ah, eu não vou, não. Não merece. É isso que a gente pensa. Não, a pessoa não merece. Mas aqui José não pensa dessa forma. Por quê? Porque ele crê na soberania de Deus. Ele sabe que os resultados estão nas mãos do Senhor. Que a José não cabe a José mudar o comportamento dos seus irmãos. Cabe a José mudar o comportamento dele mesmo. E ele ser o quê? Amoroso com seus irmãos, não ser vingativo. Porque confiar na soberania de Deus, meus irmãos, nos liberta a servir aos outros sem ressentimentos. O texto revela que José seguiu firmemente praticando aquilo que foi declarado na sua boca. Sem ressentimentos, ele seguiu cuidando da sua família e exercendo uma liderança piedosa e amorosa. Tudo que os irmãos dele não foram para ele, ele foi para os irmãos. E ele era o mais novo. Então aqui ele faz o que? Ele os consola e fala ao coração. E ele continuou a amar os irmãos mesmo depois da morte de Jacó. Ou seja, ele teve uma atitude sincera. Não foi só por causa do pai dele. Então, meus irmãos, é isso. Nós devemos confiar na soberania de Deus, porque ela tira de nós o desejo de vingança. Confiar na soberania de Deus faz-nos tirar o foco do nosso eu. E confiar na soberania de Deus nos liberta a servir aos outros sem ressentimentos. Concluindo, a atitude de José foi a de um servo do Senhor, sincero, que confia que Deus é soberano sobre sua vida, e até mesmo em relação às injustiças e sofrimentos sofridos. Porque é muito fácil quando a gente ganha um emprego melhor, né? Quando a gente conquista muitas coisas na nossa vida, quando a gente troca de carro, quando a gente casa, quando a gente tem um filho, quando a gente passa na faculdade, a gente fala assim, Deus é soberano. Ah, meus irmãos me traíram, me jogaram num poço e me venderam. Deus é soberano. Eu estou doente, Deus é soberano. Perdi meu emprego, Deus é soberano. Tá faltando as coisas em casa? Deus é soberano. Então José teve essa postura, o coração dele se movimentou nesse sentido, em confiar que Deus é soberano também sobre o mal que o acomete. Essa história precisa mexer com os nossos corações, essa história de José precisa mexer nos nossos corações, no sentido a nos fazer confiar mais no Senhor e em sua soberania, para que o nosso trato com o nosso próximo seja pautado na misericórdia e no amor de Deus. Pois Deus é soberano e nós não somos Deus. Acaso nós estamos agora no lugar do Senhor? Isso significa que é Ele quem há de julgar, cabendo a nós apenas buscar uma vida de justiça e tratar os outros com misericórdia, assim como Deus nos trata. Porque Deus prova o seu amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores.
E outra coisa, que o fato da morte, já falei isso, mas vou repetir, o fato da morte de Jacó não ter mudado o comportamento de José, mesmo depois de Jacó ter morrido, né, ele continuou amando os seus irmãos e cuidando dos seus irmãos. Isso nos ensina que nós não devemos ser hipócritas nos nossos relacionamentos. Ele de fato perdoou os irmãos e confiava no Senhor, não era apenas para honrar o seu pai. Que depois que o pai dele morreu, ele poderia assim, agora que o pai morreu, agora vocês vão ver o que é bom para tosse. Não. E eu trago essa reflexão para os irmãos. Por que você faz o que você faz? Você obedece a Deus por causa do quê? Você não tem praticado alguns pecados por causa do quê? Porque de fato você crê em Deus? Ou porque você só está sendo hipócrita e tentando manter aí alguns benefícios que existe de fazer parte da igreja, de obedecer aos seus pais? Muitas pessoas vivem uma vida dual, né? Uma vida dupla, porque elas querem os benefícios desse mundo, mas elas querem ao mesmo tempo os benefícios de fazer parte da comunidade dos santos. Porque é bom fazer parte de uma igreja. Então elas tentam honrar a Deus e ao mesmo tempo honrar a elas mesmas. Elas tentam manter ali uma maquiagem. Mas perceba que não era esse o sentimento de Jacó. Ele não estava assim, eu vou aqui, eu não quero gerador para o meu pai. Não vou fazer nada para os meus irmãos, para o meu pai não se entristecer, meu pai já está velho, coitado. Não, ele simplesmente cria na soberania de Deus e por isso ele amava os seus irmãos e cuidou dos seus irmãos, não foi vingativo com seus irmãos, por quê? O pai dele morreu, ele continuou com essa mesma postura. Então por que você faz o que você faz? Por que você não faz o que você faz? O que você não faz? É para honrar a quem? Fica essa reflexão. E eu devo aqui sempre falar de Cristo, para que esse sermão seja um sermão esvaziado da graça e da misericórdia do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu cito o exemplo de uma das minhas últimas pregações, no Evangelho de João, onde Cristo Jesus foi traído pelos seus. A maioria dos seus discípulos o abandonaram. Ele foi negado pelo principal dos seus discípulos, que era o Pedro. Bem parecida a história, né? Alguns estudiosos dizem até que José, na verdade, é um tipo de Cristo. E Jesus, então, ele é traído, ele é crucificado, ele é abandonado, mas ele, de fato, morre, ressurge ao terceiro dia. E o que ele faz? Ele vai de encontro aos seus discípulos. Paz esteja convosco. Assim como José pegou e falou para os irmãos deles, fiquem em paz, eu vou cuidar de vocês. Jesus Cristo reaparece aos seus discípulos e fala, paz seja convosco. E ele vai, e isso fica ainda muito claro na narrativa ali do capítulo 21 com Pedro, onde ao invés de ele chegar em Pedro e falar assim, você, Pedro, me traiu, falou que jamais me abandonaria. E assim como eu disse antes que o galo cante, você me negou 3 vezes. Pedro, você é um, como dizem nós jovens, você é um vacilão. Não. Ele fala que, Pedro, tu me amas? Pedro, tu me amas? Pedro, tu me amas? E ele dá, assim como Pedro negou a Cristo 3 vezes, Jesus Cristo dá 3 oportunidades de Pedro renovar o seu compromisso com ele. E ele fala, apacenta as minhas ovelhas. Jesus vai a Pedro com graça, com misericórdia, e não trata Pedro e não trata os seus discípulos de acordo com os vacilos que eles deram, de acordo com os pecados que eles cometeram. Jesus os trata com graça e com misericórdia, assim como nós devemos também tratar aqueles que nos ofendem e aqueles que agem contra nós. Então, meus irmãos, creia na soberania de Deus.
Mas essa sua fé de que Deus é soberano deve movimentar o seu coração à santidade e ao amor ao próximo. Porque nós estamos sendo muito desafiados a confiar na soberania de Deus nesse momento. Muito desafiados. Com certeza, muitos já têm passado diversas dificuldades financeiras e nós não sabemos o que nos acometerá. Nós não fazemos ideia do que há de vir. Mas que isso não sirva, esse desespero não sirva para nos dar licença de não praticarmos o amor e a misericórdia. Que nós não achemos que o fato da situação estar difícil e que pareça que Deus não está no controle, nós podemos agora ficar lutando pela nossa sobrevivência e pelo nosso próprio nome. Não. Creia na soberania de Deus e responda a essa soberania vivendo em santidade e amando ao próximo. É porque a gente crê na soberania de Deus que quando a gente vê que tem 2 quilos de arroz na nossa despensa, a gente pode pegar e dar um para quem não tem. Porque se eu não cresce que Deus é soberano, eu guardava. Assim, eu não sei o que há de vir. Eu vou estocar. Vai que falta. Vai que eu perco o emprego. Vai que o dinheiro na conta não cai. Mas não, porque eu creio que Deus é soberano e que o Senhor é meu pastor e nada me faltará, que eu posso pegar aquilo que está sobrando e doar para quem não tem o que comer. Porque eu creio que Deus cuida da minha história, eu posso abençoar a vida das pessoas. Quando na verdade eu olho para a minha vida e eu é que quero ser abençoado, eu que quero ser cuidado. Mas não, meus irmãos, a gente não precisa ficar lutando pela nossa própria história. A gente só precisa obedecer a Deus. Deus só quer que nós continuemos a ser fiéis a Ele. E crer na soberania de Deus movimenta a nossa vida à santidade e ao amor ao próximo. Que Deus abençoe a sua vida. Que você siga confiando no Senhor e vivendo de acordo com a sua fé num Deus que é soberano e que sempre cuida de nós. Que Deus te abençoe.